Assistimos Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. Como é que foi esse filme aí? Será que ficou bom? Surpreendeu? Foi surpresa? Não foi? Como é que foi aí depois da nossa análise do trailer? Como é que foi esse filme aí? É depois da vinheta. E aí galera, Spótico na área! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui, novamente, hein? A gente vem trazer para vocês aqui vídeos de coisas legais que a gente gosta, que vocês também devem gostar aí. Canal de fã para fã, né? A gente sempre fala aqui que é canal de fã, a gente gosta de games, gosta de filme, gosta de série, então a gente vem trazer algumas coisas aqui para vocês bem legais. Mas antes disso, né, eu não posso deixar de pedir para vocês aquele like, né? Vocês têm que bater o likezinho lá pra gente, vai lá, dá aquela ajuda pra gente aqui. Isso reforça bastante o nosso canal, traz mais coisa pra gente, dá aquela força pra gente trazer mais coisa pra vocês. Então vai lá, deixa aquele like. Se não é inscrito ainda, também faz a sua inscrição aí. Deixa aí, ativa o sininho também ali para ele te avisar cada vez que a gente colocar um vídeo novo no canal. Isso também ajuda a gente, né? Vai lá, a gente aguarda vocês aí, hein? Bom, galera, assistimos o filme. E falar para vocês. Foi decepcionante. Já começamos a análise assim, decepcionante, tá? Conseguiram piorar algo que não estava bom, que foi os 6 filmes com a Alice, com a Milla Jovovich, conseguiram piorar algo que não estava bom. Meus parabéns, vocês conseguiram. Gente, não foi surpresa, porque a nossa expectativa não estava grande, tá? Não estava alta. Então, o que apareceu de legal a gente gostou e o que foi de ruim a gente já meio que esperava, mas assim, teve coisa pior do que a gente esperava e não dá pra falar que é um filme excelente, não dá pra falar que foi um filme muito bom. É um filme de 1h40 arrastado. É um arrastado meio estranho porque a gente vê que ele arrasta, mas ele corre com tudo. Por quê? Porque são 2 histórias de games dentro do mesmo filme. Então já era de se esperar que não desse muito certo. Para contar toda a história do game, para contar toda a história do Resident Evil 1 e Resident Evil 2, como estava formulado ali, como estava ali proposto no trailer, não conseguiu. Não conseguiu colocar isso na tela, não conseguiu dar tempo para isso na tela. Então se perdeu muito nas histórias. Começava uma história, não terminava outra. Começava outra, não terminava aquela. É muita história de 2 games para ser contada num filme só. Então eles poderiam ter feito 2 filmes ou um filme menor e uma série explicando toda essa história. Porque o roteiro do game é muito bom, tá? O do filme é horrível. O roteiro que existe, a história que existe do Resident Evil é muito boa para ser desenvolvida. E simplesmente jogar ela lá não funciona. E foi o que fizeram. São 2 arcos importantes. O primeiro arco, que é o arco da mansão, a mansão Spencer, o Chris, a Jill, o Wesker e o arco 2, que é o Resident Evil 2, que é o Leon, a Claire, o departamento de polícia. Então tem muita coisa para ser contada que foi jogada, não foi contada, foi jogada e que, tudo bem, os fãs de Resident Evil conhecem a Claire, conhecem o Chris, conhecem a Jill. E ficamos decepcionados com a forma como eles foram tratados. Não tiveram respeito pelos personagens. Você adaptar personagens, você adaptar uma história, que é o caso dos primeiros filmes com a Alice, que é um personagem inventado que não tem no jogo, é uma adaptação, mas que funcionou, de certa forma funcionou. A gente criou conexão com a Alice.
Embora o filme, todos os filmes ali não tenham sido bons, a gente criou conexão com a Alice. A gente sentiu aquela questão da amnésia dela no laboratório, na colmeia, e depois ela recuperando, a gente tentando entender por que ela estava daquela forma. Mas nesse filme, que tinha a proposta de seguir o roteiro, seguir o enredo, seguir a história do game, a gente não criou conexão nenhuma com nenhum personagem. Tipo, morreu, morreu. É estranho. Ficou além, aliás, do que a gente pensava que poderia ficar numa linha uniforme para não estragar. Eles conseguiram estragar. Eles deveriam ter mais respeito por toda a história do Resident Evil, pelos fãs de Resident Evil. O filme todo tem cortes secos, uns jogos de câmera assim muito ruins, muita movimentação para tentar dar uma cara de ação, de suspense, que você não entende. Você se perde na história, esperando algo acontecer, mas que não acontece em momento algum. O esforço que eles fizeram para manter o fanservice, para deixar muito fanservice, foi muito grande. Legal, tem fanservice o filme todo, isso não faltou. Mas eu acho que eles focaram muito no fanservice e esqueceram de desenvolver a história, desenvolver o enredo, desenvolver o roteiro. E o roteiro, vale lembrar que não é culpa só do roteirista, porque o diretor também é roteirista. Então, assim, ele se envolveu no roteiro, então ele tinha que ter mais cuidado com isso. Outra coisa que irritou bastante, incomodou demais, é a necessidade excessiva de informar para quem estava assistindo de que tudo estava acontecendo em 1998. Então, nossa, era uma blusa, era um som, as músicas, meu Deus. A música. Era uma necessidade excessiva de informar que estava em 1998 e não precisava. Não precisava porque no início do filme ele fala que já é 30 de setembro de 1998. Então ele já falou pra você que você tá em 1998 no filme. Ele não precisa ficar falando pra você toda hora, mostrando, olha, o filme acontece em 1998. Olha essa musiquinha aqui que bonitinha que tinha em 1998. Olha essa roupa que o pessoal usava lá em 1998. Não precisa, desnecessário. Na nossa análise do trailer, a gente falou dos personagens, né? Que poderia, como que seria a atuação dos personagens, como seria aproveitado os personagens. Foi tudo meio jogado. A Jill aparece o filme todo, mas tem pouco tempo de tela. O Chris tem pouco tempo de tela. A Claire, que é a protagonista, ainda bem que ela tem tempo de tela, mas mesmo com tempo de tela, o filme todo em cima da Claire não desenvolveu o personagem. Não conta quem é a Claire. Conta lá a história deles quando eles eram crianças, mas não desenvolve isso. Eles até tentam fazer uma conexão diferente ali do filme com relação à história para ver se mantém a gente preso no filme e não acontece dessa forma. Ela tem uma missão na cabeça dela, que é destruir a Umbrella. De alguma forma ela quer destruir, da onde surgiu que ela quer destruir a Umbrella, não acontece isso. Então assim, não mostra pra gente isso. Então é complicado entender algo dessa forma. A Jill, por exemplo, foi muito mal aproveitada nesse filme. A atriz é muito boa, mas não conseguiu desenvolver. Teve pouco tempo de tela. E o pouco tempo que ela apareceu não desenrolou nada. E é um personagem incrível nos games. É um personagem muito importante nos games. Na saga do Resident Evil é um personagem muito importante. E não teve importância nesse filme, não teve a importância devida nesse filme. E o Leon? A gente discutiu se o ator chegaria a representar bem o Leon. O ator também é bom e o roteiro para aquela personagem é muito ruim. Então ele não saiu de ser um simples imbecil
mal sabia atirar, porque ali ele era um playboyzinho que foi colocado na delegacia, e não é essa a história. E ele era um policial novato, mas não era um imbecil. E aí depois, nos outros games, ele se tornou um policial já experiente, já desenvolvido. Foi muito ruim. Não a interpretação em si, porque eu acredito que o ator ele fez o máximo que ele pôde. Eu acho que os atores ali fazem o máximo que pode, fazem o máximo que tem nas mãos. Então eu acho que o ator não tem culpa do roteiro ser ruim. O cara representou ali a ação, o que estava escrito ali, ele levou o que estava escrito. Então a culpa não é dele. Os gráficos, os CGs, realmente não ficaram bons, isso a gente já esperava, não ficaram bons. Deram uma corrigida em algumas coisas, os zumbis, as transformações ali dos zumbis ficou alguma coisa, melhorou pouca coisa. O William Birkin, ele até conseguiu ali se transformar, ficou uma transformação até interessante, isso eu gostei. Ficou uma transformação bacana, passo a passo ali a transformação dele depois dele tomar o D-Virus. Então essa transformação ficou legal, não ficou tosca como estava no trailer, mas também não ficou perfeita, mas não ficou tão tosca quanto estava no trailer. Então a transformação dele até ele chegar naquele monstro ficou legal. Os cachorros, como a gente já tinha apontado, eles ficaram ruins mesmo, da mesma forma, mas assim, como eu falei, eles corrigiram alguma coisa, talvez algo no gráfico ali puxou uma qualidadezinha, ele aumentou a qualidade da imagem do CG, mas não melhorou em nada, tá? Enfim, é um filme de suspense, de sessão da tarde, tá? Infelizmente ficou um filme de suspense de sessão da tarde. A gente esperava muito mais desse filme, pelo fanservice que foi entregue, mas faltou muito para contar o Resident Evil em dois filmes, dois games ali dentro de um filme só, faltou ali para contar, tá? Seria melhor dois filmes, se eles tivessem contado bem a primeira história, o Resident Evil 1, entregando os fanservices do Resident Evil 1, teria perfeitamente um segundo filme e sabe-se lá se não um terceiro, e para por aí, tá, gente? Mas sabe-se lá um terceiro, porque o filme tem um pós-crédito que talvez indicaria uma continuação, porque aparece os irmãos Ashford, e como eles fazem parte do Resident Evil Code Veronica, que está entre o 3 e o 4, não foi isso que indicou, tá? Tem um pós-crédito que indica que pode acontecer uma continuação, mas eu não sei se consegue chegar não, tá, gente? Com a desgraça que foi esse filme aí, não sei se consegue chegar, tá? A nota do Spótico, 5.5, para não falar que ficou na média, um pouquinho acima só, não, 4,5, para ficar para baixo da média. Faltou muito nesse filme, tá, gente? Faltou muito mesmo, faltou muito. Então, 4,5 a nossa nota, porque faltaram coisas para mostrar pra gente, embora tenham mostrado muito fanservice, entregou muito fanservice, mas esqueceu de desenvolver a história do Resident Evil. Ficou só nisso, ficou só nos elementos dos games, mas esqueceu de trazer a história. É isso aí, galera. Foi uma experiência ruim, 1h40 perdida. Vale a pena assistir? Não, mas se você quiser assistir, vai lá, tira suas próprias conclusões, de repente a sua opinião é diferente e traz aqui pra gente. Fala, Eric, tudo que você falou aí não é isso, não achei isso, eu gostei do filme. Não, Eric, foi isso aí mesmo. E tem mais, vem aqui, conta pra gente, escreve aqui, põe aqui nos comentários e a gente vai fazer uma discussão aí. É isso aí, galera, a gente fica por aqui, a gente espera aí que para um próximo filme eles desenvolvam melhor
essas coisas que faltaram aí pra esse. E vamos ver, né? Se sair um novo filme, né? A gente espera aí, a gente traz mais novidade, né? Não esquece de deixar seu like, vai lá, deixa o seu likezinho aqui pra gente, pra ajudar o nosso canal. Se inscreve também, se não é inscrito, vai lá e inscreve. Se você não der o like aí, cai seu dedo, tá? Então você vai lá e dá o likezinho lá pra ajudar a gente aí, hein, galera? É isso aí. Vamos pra próxima, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Spótico na área!